queridas alunas, queridos alunos, bem-vindos ao bloco de imersão aqui para o concurso da Procuradoria-Geral do município de Sorocaba. A gente vai falar um pouquinho sobre direito empresarial. Nessa aula de imersão aí, né, prévia à realização do concurso, né, vocês já desenvolveram aí um bom estudo de base, um estudo de reta final, e agora é basicamente aí acertar os ponteiros para vocês fazerem uma excelente prova. Para isso, a gente separou algumas decisões, e aí qual foi o recorte metodológico, né, para a gente elaborar a aula, né? Eu separei algumas decisões recentes dos tribunais superiores, né, especificamente aqui do STJ, que tem cara de aparecer na prova de vocês. Então, para a gente fazer aí, dentro de todas as matérias, né, a gente trazer o que poderia ser mais relevante para vocês nesse momento de reta final, de preparação para a prova, a gente analisou, então, dentro desses julgados, os principais temas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, né, dentro da decisão específica do julgado, mas também a matéria envolvendo os principais aspectos, belezinha? Isso aí para a gente, então, ficar preparado, tentar gerar aí a maior abrangência possível de conteúdo para a prova de vocês, belezinha? Vamos começar então. A primeira decisão que eu quero tratar com vocês, pessoal, é uma decisão do STJ no recurso especial, e aí vão até colocar aqui no material, é o recurso especial 2053, RESP 2053, 240, São Paulo, tá certo? E aí o que ele vai falar aqui, pessoal? Conteúdo aqui no RESP voltando aqui para a câmera, conteúdo, recuperação judicial, tá certo? E o que ficou decidido, o que o STJ analisou nesse processo? Ele analisou a exigência ou não, a obrigatoriedade de apresentação das certidões de regularidade fiscal no caso da recuperação judicial para fins de homologação do plano de recuperação judicial. Certo? E por que isso aqui é importante? Porque a gente teve uma modificação na lei, a Lei 14.112 de 2020, que trouxe várias alterações na lei de recuperação judicial e modificou um pouco a dinâmica dessa análise. E aí foi justamente esse julgado, ele é paradigmático, ele é um precedente que surge depois da promulgação da lei e de uma reanálise de como as certidões negativas de débito tributário são exigidas no curso da recuperação judicial. Certinho? Então, para a gente ter uma ideia geral, né? Recuperação judicial, um procedimento judicial, né, que é previsto expressamente em lei, a Lei 11.101 de 2005, substituiu o sistema de concordatas que vigia anteriormente e tem como objetivo a realização, a análise de uma situação de desequilíbrio e crise econômico-financeira de uma determinada sociedade empresarial, de um empresário individual, que leve à consequente necessidade de renegociação dos débitos. Então, uma crise econômico-financeira, a origem deve ser explicada, mas não importa, né? Você tem várias possibilidades de origem aí dessa crise, gera um pedido do próprio devedor, aí, de um múltiplo devedor, né, para vários credores. Ele já tem uma situação ali que impossibilita ele ter capital de giro, estruturação para poder fazer o negócio dele funcionar, faz a solicitação via processo para renegociar esse complexo, esse plexo de dívidas para fins de reestabelecer, reorganizar a atividade empresarial, tá bom? Então o objetivo aqui é recuperar a empresa. A empresa diz, estou numa situação delicada aqui, estou devendo para muita gente, vou reestruturar esse sistema. Como que eu faço isso? Através da recuperação judicial. O processo ele vai ter 3 fases, ele tem uma fase inicial de postulação, essa fase vai do pedido de recuperação judicial pelo devedor até o momento do despacho de processamento. O juiz ele faz uma análise prévia sobre a possibilidade ou não de realização dessa recuperação. Fala, tem um mínimo de indício de que é viável ou não, certo? Para verificar, evidentemente, né, não perder tempo ali com uma situação na qual a insolvência seja generalizada e não haja qualquer possibilidade de recuperação ou não sejam cumpridos os requisitos básicos para o pedido de recuperação. Daí a gente tem uma segunda fase que vai desse despacho de processamento que o juiz confere até a decisão concessiva homologatória do plano de recuperação judicial.
Aqui vão ser identificados os credores, apresentado o plano de recuperação, o plano vai ser devidamente votado, avalizado ou não pelos credores e homologado pelo juiz. E daí a gente vai para uma terceira fase, que é a execução desse plano, né? Uma decisão que homologa o plano de recuperação e um período no qual ele vai ser analisado se há ou não o cumprimento dele, sob pena de decretação de falência no caso do seu descumprimento, tá certo? A análise específica que a gente vai trazer aqui está relacionada com os créditos tributários. E como é que fica o crédito tributário na recuperação judicial? E aqui uma situação diversa do que acontece na falência, a primeira coisa que pode aparecer na prova de vocês. Na falência, o crédito tributário ele é cobrado devidamente, ele entra na ordem de preferência dos credores, né? No quadro geral de credores, os créditos tributários e as multas tributárias vão ser recebidas dentro desse quadro. Na recuperação judicial, não. O crédito tributário, então o fisco, ele não aparece como um credor a receber os seus valores na recuperação judicial. Ele continua a receber os seus valores num procedimento convencional. Então, na ação de conhecimento, na execução fiscal, ele vai continuar tendo as suas preferências para fazer a sua devida cobrança, tá? Ele não entra em concurso na recuperação judicial. Isso sempre gerou uma discussão de, então, como que você aplica ou deixa de aplicar, né? Que preferência e que orientação você dá ao crédito tributário quando você está diante de uma recuperação judicial. Antes da Lei 14.112 de 2020, prevalecia que o crédito tributário, ele não era, a comprovação e as certidões negativas não eram obrigatórias para uma homologação de recuperação judicial. Tá? O que isso significa, né? Qual era o procedimento que era previsto? Você tinha a apresentação do plano de recuperação para os credores avalizavam ou não, e aí ou sem nenhuma objeção, ou então a partir de uma votação na Assembleia Geral, era concedida a recuperação, aprovado o plano, homologado. E aqui você tinha um requisito previsto em lei, que era a apresentação das certidões negativas de crédito de débitos tributários. Com essa apresentação, o juiz analisaria então, houve aprovação do plano, houve apresentação da certidão negativa, com os dois daria a homologação. Só que o que ocorre? Na época, o dispositivo legal ele não trazia um dever expresso de apresentação do débito ou de quitação dos débitos tributários. Então, foi-se entendido com o passar do tempo pela doutrina e pela jurisprudência que ali era uma mera indicação. Deveria ser apresentado, mas, a depender do caso concreto, era possível que você seguisse a recuperação judicial, homologasse o plano de recuperação, ainda que sem a certidão negativa de débitos tributários. Certinho? Então, esse era o procedimento, essa era a visão e a constatação da doutrina e da jurisprudência antes da Lei 14.112 de 2020, certo? Então, deveria ser, ao final dessa segunda fase, né, apresentado o plano, apresentado a certidão negativa, mas esse requisito ele poderia ser suplementado no caso concreto, devidamente justificado ali no sistema, não era obrigatória, então, a apresentação dessa certidão negativa, certinho? O que aconteceu? A gente teve um giro, não jurisprudencial aqui ainda, né, mas um giro legislativo com a Lei 14.112 de 2020, porque ela traz um novo marco normativo para o crédito tributário dentro da recuperação judicial. Continua sendo cobrado fora, ele não entra no plano de recuperação, ele não é discutido no processo de recuperação judicial, ele vai ser discutido lá na execução fiscal normalmente, só que ele traz uma nova formatação dessa situação. O que ele vai dizer para a gente? Ele vai trazer lá no artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial, a Lei 11.101 de 2005, e no artigo 191A do Código Tributário Nacional. Analisados, esses dois dispositivos analisados em conjunto, eles vão dar uma ordem diferente do que acontecia até então. Olha o que vai dizer o artigo 57. Após a juntada dos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral, então naquela fase, né, aprovou o plano de recuperação judicial, ou decorrido o prazo previsto sem objeção de credores, então não precisou nem chegar na Assembleia porque não teve nenhuma objeção, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos do 151 e seguintes do Código Tributário Nacional. Então ele traz ali que a necessidade de apresentação. E mais do que isso, o artigo 191A vai dizer:
no Código Tributário Nacional que a concessão da recuperação judicial depende da apresentação de prova de quitação de todos os tributos observados os disposto aí no 151 seguintes do Código Tributário Nacional. Ou seja, ele cria uma situação de dependência, uma obrigatoriedade na apresentação da certidão negativa. Então, esse é um novo marco legislativo pós-2020. Então, o que aconteceu nesse caso concreto que foi julgado pelo STJ no RESP? Sociedade empresarial pediu a recuperação judicial, apresentou o plano sem objeção. Na hora da homologação, eles não apresentaram as certidões de crédito, a certidão negativa de débito tributário junto à União. Certo? Então não apresentou, o juiz homologou do mesmo jeito. O juiz usou a lógica que prevalecia até então. Falou, vamos homologar, tudo bem, tem aí a justificativa da não apresentação. O que aconteceu? A Fazenda Nacional, tá certo? Apresentou aqui e interpôs um agravo de instrumento. Falou, é o seguinte, está faltando a certidão negativa de débitos, certo? E esse processo, ele foi julgado até chegar no STJ. E o STJ foi analisar. Então, é obrigatório ou não é obrigatório? E ele fez esse cotejo. Considerando a situação anterior, não era necessário, não era obrigatório, mas com a mudança legislativa, a previsão atual do artigo 57 e do artigo 191A passa a ser obrigatória, sim, a apresentação da certidão negativa de débitos, certo? Então ele mudou ali, foi um giro interpretativo do STJ sobre o tema, certo? Então os julgados, a partir de então, eles trazem essa nova perspectiva, tá? Então o recurso especial aí que a gente analisou, o 2053.240, a gente já tem outros julgados também de recurso especial, o 1955325 de Pernambuco, ele também vai no mesmo sentido, e eles superam o entendimento anterior, que prevalecia até 2020 no STJ, tá bom? Então, inclusive, o informativo 674 trazia essa possibilidade de que a quitação, a comprovação, a certidão negativa de débitos tributários não era obrigatória para a homologação da recuperação judicial, tá certo? Então, se antes havia flexibilidade, pós-lei em 2020, pós-reforma da lei de recuperação judicial, não há mais essa possibilidade, certinho? Isso porque houve um incremento, a legislação, a partir de 2020, ela trouxe aí as possibilidades de transação do fisco junto com a empresa em recuperação, trouxe uma maior possibilidade aí para essa preservação, certo? Adotando, portanto, um sentido de preservação da empresa e a preservação da atividade empresarial sopesada pelo interesse público primário no recebimento dos tributos, considerando que o recebimento dos tributos aqui vale para toda a sociedade, toda a comunidade, ela se beneficia desse recebimento, não dá para deixar como um requisito, pode apresentar, pode não ou não, tanto faz, Ele cria mecanismos, porque a gente sabe que a transação ali, em relação aos débitos tributários, tem uma série de limitações legais, cria as possibilidades para que haja essas formas de transação específicas e, portanto, passa a exigir a comprovação da certidão negativa de débitos tributários. Beleza? Então isso aqui é a formatação da regra que passou a valer aqui no STJ. Então, a obrigatoriedade da apresentação de certidão negativa de débitos tributários, certinho? Então essa aqui é a ratio decidendi, a gente já explicou os principais motivos aqui para tanto. O que eu quero acrescentar para vocês? E aí é uma especificidade que é bom a gente atentar na hora da prova. Veja, mencionei que no precedente, quem ajuizou ali, quem interpôs o agravo de instrumento foi a Fazenda Nacional, eram débitos de tributos referentes à União.
Se a gente estiver falando de dívidas fiscais dos estados e dos municípios, como é que fica essa obrigatoriedade, tá bom? A exigência aqui, ela vai depender de uma edição de lei específica para parcelamento de tributos, tá? É o artigo 155A do CTN. Então, se o estado ou município ele não tiver essa lei específica de parcelamento de tributos, não vai ser possível exigir a apresentação dessa certidão negativa para que haja a devida homologação, certo? Por que tem essa diferença, né, pessoal? Porque a possibilidade, o STJ entendeu que a possibilidade de exigência da certidão negativa de débito, ela depende de uma contraprestação do poder público, ou seja, fornecer meios para que você consiga renegociar essa dívida tributária também. Então não adianta falar, simplesmente você tem que pagar tudo, porque a gente sabe que o devedor ali em situação generalizada que pediu a sua recuperação, provavelmente ele não está pagando o fisco também, e ele precisa de algum mecanismo de renegociação. Se você não pode colocar o fisco no plano de recuperação, que você consiga ter uma forma de renegociação, e isso mediante lei. Então, para o Estado e o município é preciso lei específica que difere da lei da União. Então, como a União já tem esse sistema previsto no próprio código, né, no CTN, na lei de recuperação judicial, em legislação específica, falta, portanto, os estados e os municípios. Então, se aquele município especificamente, então vamos pensar, Sorocaba não tiver, a Procuradoria Municipal de Sorocaba não vai poder exigir ali aquela certidão. Então, até vai poder exigir, mas a solução, a princípio, do STJ vai ser diferente do que foi dado nesse caso concreto. Certinho? Então, é importante a gente fazer esse sopesamento. Vamos voltar aqui. Então, dívida fiscal dos estados e dos municípios dependem de lei específica de transação e negociação para serem condição de homologação do plano de recuperação. Feito, pessoal. Então essa aqui é a estrutura que eu queria trazer para vocês referente a esse primeiro julgado, tá bom? Então essa aqui é a estrutura aí do plano de recuperação judicial e a apresentação ou não da certidão negativa de débitos tributários. Perceba então as nuances do caso, né? Um julgado, só que ele pode aparecer para você em várias questões diferentes, de várias maneiras diferentes, né? Por isso atenção aí na hora de estudar a jurisprudência, beleza? Então, esse primeiro caso, vamos para o segundo caso, gente. O segundo caso também aqui foi julgado recentemente, tá? Num agravo interno, em embargos declaratórios, em caso de conflito de competência, tá bom? O informativo 805 do STJ, tá bem recente, março de 2024. Que ele vai falar para a gente aqui também recuperação judicial, que é um tema muito cobrado nas provas de concurso, né? Por isso que a gente está dando isso aqui, muito julgado e analisado, né, no dia a dia, né? Então, o que acontece aqui? Qual que é a decisão, né? Vai falar sobre a anuência ou não dos titulares de garantia real no plano de recuperação judicial que estabelece a supressão ou substituição dessas garantias. Então, o plano de recuperação ele pode aparecer de qualquer maneira e trazer ali a supressão de garantias reais de credores, ou é necessária a aprovação desse credor para que essa supressão ocorra, tá certo? Então é isso que vai ser julgado pelo STJ nesse caso. Vamos lá então. Então, próximo caso. Desculpa, não. RESP não, né? Aqui a gente está falando de um agravo interno e embargos declaratórios no conflito de competência 172, gente, desculpa, 379, de origem aí do TJ de Pernambuco. Voltando, então, o que o STJ vai analisar aqui, né? A cláusula
de novação no plano de recuperação judicial, ela será eficaz ou não será eficaz em relação aos credores de garantia real, quando suprime essa garantia real, em relação aos credores de garantia real que se abstêm de votar ou se posicionam contra a aprovação daquele plano naqueles moldes, certo? Percebam, a princípio, né, a regra, e por que a confusão pode aparecer aqui? No plano de recuperação, uma vez devidamente aceito, votado, se ele não tiver objeção nenhuma, ele foi aceito por todo mundo, né, por óbvio. Se ele teve objeção de alguém, ele vai, a gente vai ter a possibilidade dele ser votado em assembleia. E aí você tem um quórum de aprovação daquele plano ou não. Esse quórum, ele tem um quórum subsidiário, que é o cram-down. A gente vai até falar sobre ele mais para frente. Esse quórum subsidiário, ele vai permitir a possibilidade dele ser aprovado ainda assim. Ele tem uma segunda chance dele ser aprovado ainda com um quórum menor, tá certo? E existe até uma terceira possibilidade dele ser aprovado mesmo sem a apresentação desses quórum supletivo. E o plano ainda assim é aprovado. E esse plano vincula todos os credores, certo? Tirando os credores que não fazem parte da recuperação judicial. Daí a confusão, fala, se nesse plano de recuperação houver uma cláusula que suprime ou substitui as garantias reais, porque os credores de garantia real, então aquele que tem, por exemplo, uma hipoteca frente a um determinado bem imóvel daquela sociedade empresarial, ele tem uma garantia forte, né? E ela pode ser suprimida no plano de recuperação, e ele pode aceitar essa supressão, e isso é do jogo. Isso pode ser vantajoso para ele, por quê? Porque isso pode dar um fôlego para aquela empresa, a empresa pode vender aquele bem, usar esse dinheiro como capital de giro e fazer o negócio funcionar. É melhor ele receber o valor que ele tem a receber do que ele ficar, às vezes, naquela garantia que pode não ser suficiente. E não só, né? Ele, apostando nessa recuperação da empresa, ele recebe o que ele tem para receber e ele continua sendo um fornecedor daquela empresa. Então ele tem a tendência a receber mais no futuro, certo? Obviamente, ele tende a continuar sendo o fornecedor daquela empresa. Então, os credores aqui, eles têm a possibilidade de fazer essa aceitação dentro do plano de recuperação. O plano de recuperação, lá no artigo 50, ele tem as cláusulas que podem aparecer neles, a gente tem um rol exemplificativo. Então, podem aparecer todo tipo de cláusula, né? A gente tem por lógica, pensar na cláusula de deságio, né, que é basicamente negociar uma moratória ou uma condição de pagamento melhor para as dívidas. Você fala, eu posso pagar 50%, eu posso pagar 40% da dívida em tal maneira, mas ela pode aparecer de várias maneiras. Várias formas de reestruturação dessas dívidas. O rol como eu já mencionei, né, exemplificativo, tá certo? E entre delas, a gente tem essa possibilidade da supressão ou não. Feita a cláusula de supressão, ela vai valer contra todo mundo? Não. Então, o STJ ele entendeu pela legislação, então a legislação aqui também é expressa nesse sentido, que para que haja a supressão de uma garantia real no plano de recuperação, você tem que ter a anuência expressa daquele credor, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma lógica específica, certo? A novação, então, essa novação de créditos do plano de recuperação é sempre bom lembrar, está lá no artigo 59, que vai dizer para a gente que o plano de recuperação judicial implica a novação de créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os seus credores a eles sujeitos, tá bom? Sem prejuízo de garantias, etc. Certo? Então, é possível essa novação e essa reestruturação. Vamos até colocar aqui, né? Então, a gente tem o plano de recuperação. Ele vai gerar a novação dos débitos. Tá? A novação das dívidas. Cabe a supressão de garantias reais? Cabe sim. É possível, a gente já viu, né, o artigo 50, ele vai trazer um rol exemplificativo. É necessária a anuência do credor que tem a garantia real? Sim. É necessário.
certo? Só com a sua anuência é que essa garantia vai ser suprimida e esse bem, por exemplo, vai poder ser vendido aí sem nenhum tipo de ônus, certo? Então, essa supressão de garantia, de acordo com o entendimento dos ministros do STJ, não pode ser estendida aos credores que sejam ausentes ou divergentes do plano de recuperação judicial. Belezinha? Em relação ao caso, o que eu quero trazer para vocês aqui? Certo, o artigo 50, e aí, especificamente, né, a análise do artigo 50, parágrafo 1º, que vai dizer para a gente que a alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da sua garantia ou substituição, somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Tá bom? Então, previsão legal expressa aqui do artigo 50, parágrafo 1º. Artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Recuperação Judicial, que vai dizer que sim, é necessário aí essa anuência específica, e se ela for aprovada, então, num plano de recuperação que não teve aprovação, que não teve o voto favorável daquele credor, ela não vai valer para aquele bem que foi dado em garantia para a sua dívida, certinho? Então, essa aqui é a estrutura geral que a gente tem em relação à garantia real, tá bom? Nesse caso. Feito, pessoal. Então, essa aqui foi a decisão do STJ. Dentro desse sistema de garantias, né, eu quero trazer para vocês duas figuras jurídicas que foram acrescidas no sistema da recuperação judicial também, pela Lei 14, de novo, né, a Lei 14.112 de 2020, que trouxe uma renovação do sistema de recuperação judicial no Brasil, e trouxe duas figuras jurídicas muito interessantes, tá bom, para o sistema de garantias da sociedade que está em recuperação judicial. O primeiro deles é o sistema do credor parceiro. O que é o credor parceiro? Então vamos lá, vamos colocar na lousa aqui. Credor parceiro. O que é essa história aqui, gente? O credor parceiro, ele nada mais é do que aquele indivíduo, né? Então, aquele credor que tenha direito, portanto, a receber um determinado valor daquela sociedade empresarial que está em recuperação, mas que ele aceite continuar negociando e prestando, fornecendo o serviço, o produto, ou o que quer que seja, que ele prestava frente àquela atividade empresarial, mesmo na situação de recuperação judicial. Então ele vai buscar criar aqui um sistema de incentivo, por isso que ele é parceiro, né? Ele fala, pô, ele tem direito a receber, a empresa está em recuperação, mesmo assim ele continua apostando naquela empresa que vai dar certo e ele vai continuar realizando ali o fornecimento do serviço, do produto, né, a relação empresarial que eles têm no contexto, tá bom? Essa previsão específica foi trazida agora no artigo 67, parágrafo único, tá bom? Vamos colocar aqui. Único da Lei 11.101 de 2005, tá certo? Então esse credor parceiro aqui, voltando, né, ele vai continuar negociando com a empresa ainda que em recuperação. E aí uma situação importante, né? A empresa que está em recuperação judicial, ela continua a desenvolver as suas atividades, tá bom? Ela não cessa as atividades, diferentemente do que acontece na falência, que você simplesmente vai cessar a atividade, vai juntar a massa falida, vender ou redistribuir de qualquer maneira para conseguir dinheiro para pagar os credores. Na recuperação a ideia é diferente. Você pode até vender alguma coisa, você pode reestruturar a empresa, mas a ideia é que a atividade empresarial continue a ser desenvolvida, tá bom? E esse é o objetivo aqui, que esse credor continue, né, com os seus contratos de colaboração, de desenvolvimento daquela atividade empresarial, em troca de vantagens. Tá? Obviamente, ele também não vai fazer isso de graça, ele não vai fazer isso só porque ele é um bom samaritano, pensando no futuro, se essa empresa continuar de pé, ele pode continuar negociando com ela. Não, ele vai ter vantagens ali no recebimento dos seus créditos, tá bom? Então, essas vantagens concedidas que também estão aqui num rol aberto na legislação, tá certo? Antes da Lei 14.112 de 2020, essa possibilidade do credor parceiro era estabelecida no plano de recuperação. Então, o plano de recuperação trazia essa possibilidade, criava as vantagens, e isso foi consolidado pela doutrina e pela jurisprudência.
Pós 2020, a gente tem agora a legislação no artigo 67, parágrafo único, trazendo para a gente de maneira expressa essa possibilidade. O que ele vai dizer aqui? Ó, o plano de recuperação poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes aos fornecedores de bens e serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação. Então, continuou atuando como se nada tivesse acontecido, você pode ter vantagens ali. E aí o plano de recuperação ele vai definir esse tratamento diferenciado aos créditos, tá certo? Então, um direito ao tratamento diferenciado dos créditos. Certo? Qual que é a condição? Manter a prestação de serviço ou fornecimento durante a recuperação judicial. Certo? Então essa aqui é a condição para que haja aí a qualificação como credor parceiro. Belezinha? Então essa aqui é a estrutura da figura jurídica do credor parceiro. Outra figura jurídica que foi acrescentada também pela Lei 14.112 de 2020 é o Debtor in Possession. Então, conhecido aí pela sigla DIP. Tá? Então vamos lá. Debtor é o DIP Finance. Opa, ficou tudo meio errado aqui, gente, mas Finance, né? Debtor in Possession, DIP Finance. O objetivo aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Aqui a gente não está tratando de um credor necessariamente da empresa, um credor antigo. Que ele vai receber vantagens para continuar negociando com a empresa. Não. Aqui a gente está falando sobre entidades, via de regra, né, instituições financeiras, que vão fornecer financiamento. Tá? Então, que vão aportar dinheiro nessa empresa através de financiamento durante o processo de recuperação. Tá? Por quê? Justamente nessa fase é a fase que a empresa mais precisa de crédito e é mais difícil ela conseguir, porque ela está em recuperação, dificilmente alguém forneceria crédito para ela aí de maneira vantajosa, certo? Então, a legislação trouxe um sistema que possibilite a realização desses financiamentos. E está previsto lá no artigo 69A e seguintes, 69A, B, C e assim por diante. Olha o que vai dizer o artigo 69A. Vai dizer para a gente que durante a recuperação judicial, o juiz, depois de ouvido o comitê de credores, então o comitê vai analisar, o comitê de credores, que vai ter um representante de cada categoria, vai analisar ali e autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor. Tá bom? Então o devedor ele pode celebrar contratos de financiamento com terceiros, tá? Garantidos pela oneração ou alienação fiduciária de bens ou direitos seus ou de terceiros pertencentes ao ativo não circulante da empresa para financiar suas atividades e despesas de reestruturação. Então vejam, por que precisa da autorização judicial e do comitê de credores? Porque você está colocando mais dívida nessa empresa e está colocando muitas vezes garantias reais, alienação fiduciária de bens da empresa. Então vejam, tinha um bem ali que poderia ser vendido para pagar os credores, ao invés de fazer isso, você está destinando com alienação fiduciária para um financiamento com a instituição financeira para conseguir, sei lá, R$1 milhão dentro desse financiamento para usar de capital de giro para fazer a empresa funcionar e fazer ela se reestruturar, tá bom? Então isso tem que ser apresentado com muita clareza. Quanto que está se buscando de financiamento e como vai ser revertido esse dinheiro do financiamento, tá bom? Então como que ele vai ser utilizado para reestruturar a atividade empresarial. E a partir daí, o juiz, ouvido o comitê de credores, então um representante de cada categoria de credores ali dentro desse comitê, eles vão analisar se é viável ou não permitir essa celebração de contrato de financiamento, tá bom? Então vamos lá. Então aqui é a celebração, contrato de financiamento durante a recuperação judicial. Ele vai ter, então, ele pode ter garantias reais,
e garantias de alienação e o sistema de alienação fiduciária em garantia, tá bom? Para tanto, vai precisar da autorização do juízo mais a oitiva do comitê de credores e, por fim, necessário demonstrar que esse dinheiro vai ser usado para reestruturação da atividade empresarial. Certinho? Então, esse aqui é o sistema de celebração de contratos de financiamento durante a recuperação judicial. Beleza? E aí, os próximos artigos, na 69B, C e D, ele vai dar regras gerais desse sistema. Tá bom? Tá, quero destacar com vocês o artigo 69C, que ele pode ter um PEG aí que pode aparecer na prova, tá bom? Ele vai falar pra gente aqui, ó, o juiz poderá autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor e em favor desse financiador de devedor em recuperação. Então, o financiador de devedor em recuperação judicial, essa figura jurídica nova aqui, ele pode receber uma garantia subordinada de um bem que já foi dado em garantia real, tá? Numa outra garantia original. Ele pode, então, dar uma dupla garantia aqui, utilizando o mesmo bem, uma garantia subordinada, tá bom? Dispensada a anuência do detentor da garantia originária, tá bom? Então, ele pode fazer isso. O que vai dizer o parágrafo 1º? A garantia subordinada, em qualquer hipótese, está limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original. Então, primeiro paga-se, então, com aquele imóvel que foi dado em garantia, ele estava em garantia real para um credor antigo. Foi utilizado como uma garantia subordinada para o financiamento. Na hora de quitar, ele vai ser alienado, se não houver o pagamento dessas dívidas, né, de maneira direta, vai ser alienado esse bem. O valor principal vai pagar a garantia real antiga e o valor residual vai ser utilizado para pagar essa garantia subordinada, tá bom? Esse é o sistema. E aí, mais importante, parágrafo 2º, o disposto no caput desse artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou cessão fiduciária. Então, não dá para você usar esse crédito, essa garantia subordinada aqui, residual, se você estiver falando de qualquer bem que tenha sido dado em alienação fiduciária, tá bom? Então, a alienação fiduciária em garantia que tenha sido admitida por um credor, ele não pode ser utilizado aquele bem que está gravado com essa alienação para um fornecimento de financiamento durante a recuperação, tá bom? O que não se confunde com, é possível fazer um financiamento durante a recuperação e dar um determinado bem com alienação fiduciária em garantia, isso é possível. O que não é possível é você utilizar esse bem que tenha sido dado com alienação fiduciária antes para fazer um novo financiamento durante, tá bom? Então, essa estrutura aqui do 69C, bem interessante para a gente. O artigo 69E, também acho bem relevante aqui, ele pode aparecer na prova, né? O financiamento que trata essa cessão, nesse financiamento durante a recuperação judicial, poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo devedor. Então, qualquer um pode ser o financiador dentro desse financiamento. Pode ser algum parceiro comercial dessa empresa que já tenha negócios anteriores, podem ser familiares, podem ser sócios e podem ser integrantes do grupo devedor aqui da empresa em recuperação judicial, certinho? Então é interessante também essa previsão aqui do 69E. Tá? Porque às vezes intuitivamente você pode olhar e falar, não, então não pode ser todo mundo, né? Pô, um familiar, um sócio ali, uma empresa anterior vai dar conflito de interesses. Uma empresa que já tem algum crédito pode dar algum conflito de interesse. Então aqui existe essa possibilidade sim, tá bom? Os objetivos aqui, né, em todos esses casos, é garantir fluxo de caixa, né? É o que a doutrina chama de fresh money, né? Então, um dinheiro fresco para fazer com que a empresa tenha o fluxo de caixa para tentar a sua recuperação judicial. Belezinha? Feito. Próximo caso que eu quero tratar com vocês, gente. Então aqui também um julgado que ele não é tão recente assim, mas ele foi trazido pelo STJ
num informativo, numa edição extraordinária de informativo, que foi o informativo extraordinário 17, em comemoração às atividades do STJ. E eles compilaram alguns julgados importantes, não só julgados recentes, mas alguns julgados importantes. Isso traz um outro sinal de alerta, né, pessoal? Então vejam assim, recentemente o STJ trouxe para a gente alguns julgados antigos, falando, isso aqui foi uma decisão paradigmática importante. E nesse caso aqui, ele tratou sobre direito autoral. O RESP, ele é lá de 2017, mas ele foi referendado agora pelo STJ novamente com essa nova menção, tá bom? Então é o RESP 1559. RESP 1559. 264 do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre direito autoral. E aí o que ele vai dizer, pessoal? Uma decisão muito interessante aqui dentro da nova lógica de transmissão de mídias, que é a necessidade e a cobrança, a exigência de pagamento ao ECAD das taxas de direito autoral por transmissão de música em sistema de streaming. Tá bom? Então o STJ ele decidiu que é obrigatório o pagamento das taxas ao ECAD na transmissão de músicas por streaming. Tá bom? Então, taxa ECAD em transmissão de streaming, tá certo? A gente vê essas novas tecnologias muitas vezes, né, e elas ficam num vácuo legislativo, né, e não foi o que aconteceu nesse caso, né? A lei de propriedade intelectual, ela tem previsões que garantem aí essa cobrança, tá certo? Para estruturar, né, o streaming ele nada mais é do que uma transmissão de dados e informações em tempo real. Tá lá na internet, com um local público acessível a todos e com a possibilidade de acesso simultâneo aí por qualquer indivíduo que pague a sua mensalidade, ali, pague as taxas para a empresa de transmissão do streaming, tá certo? Então é uma estrutura diferente, ele não é um CD, não é uma aquisição de um dado que vai para o computador da pessoa, não. Ele é uma disponibilização simultânea e ininterrupta daqueles dados. Ele faz às vezes ali mais ou menos do que um rádio faz da mesma maneira que o rádio faz uma transmissão num determinado horário, da mesma maneira que você tem um show acontecendo, essa difusão e essa divulgação ocorre também no streaming, tá? Então essa é a ratio que trouxe o STJ a entender que deve haver uma cobrança aqui. Você não está adquirindo um produto que ele vai ter as taxas ali, o pagamento dos royalties, e você adquire o CD, por exemplo, e aí depois você, na execução do CD, você não vai pagar o streaming, né? Desculpa, você não vai pagar a taxa do ECAD, mas aqui a lógica é um pouco diferente, o sistema de reprodução é diferente, tá bom? Então tanto o Spotify, Netflix, todos eles trabalham nessa cadeia do streaming, tá bom? E aí da onde vem, né, essa transmissão de músicas via streaming? Ela tem que realizar o pagamento dos direitos autorais, né, a taxa para o ECAD? Tem sim, tá bom? Isso porque o artigo 29 da legislação de proteção dos direitos autorais vai dizer para a gente que uma série de formas de disposição e de distribuição dessas mídias leva à necessidade de pagamento. E no inciso 10 vai dizer para a gente que quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Então o legislador aqui ele andou bem, né, na época ao criar uma cláusula aberta que permite a colocação de novas tecnologias aqui para cobrança. Tá bom? Então, senão ele estaria meio de mãos atadas, né? Falou, vai ter que fazer então uma alteração legislativa para incluir como é o sistema do streaming para fazer essa divulgação, tá certo? Então ele permite essa possibilidade aqui. E também, além disso, né, pela Lei 9.610 de 98, né, a lei que protege os direitos autorais, ela considera, né, o streaming como uma forma de execução pública. Como já mencionei, a internet ela tem uma abrangência, é um local de frequência coletivo com a possibilidade de qualquer pessoa acessar. Então aqui é como se você estivesse indo no show, como se você estivesse indo num bar e assim por diante, né? Só que a estrutura é um pouco diferente, né? A gente está num ambiente virtual. Belezinha? Então essa aqui é a estrutura, as principais motivações para essa decisão do STJ, certinho? Então autorização, beleza. Bom, pessoal, sobre esse julgado, era essa informação que eu queria trazer para vocês. Quero voltar com vocês
para o sistema da recuperação judicial. Então, um outro julgado importante aqui do STJ, bem recente, tá bom? Que é o RESP 1880, (1880) 358, também de São Paulo. E ele vai falar sobre o sistema de aprovação. Voltando aqui. Sobre o sistema de aprovação do plano de recuperação judicial. E ele vai dar uma lógica para a gente muito interessante, porque, como eu já mencionei para vocês, o plano de recuperação judicial ele vai ser apresentado pelo credor como pelo devedor, desculpa, né, como uma forma de reestruturar as suas dívidas. Um plano aberto, né, que vai ser definido de maneira casuística. É dado, a partir do momento da apresentação desse plano, é dado um prazo de 60 dias para que seja analisada a eventual objeção dos credores. Se nenhum credor der nenhum tipo de objeção a esse plano, o plano ele vai ser aprovado. Então, ele vai ser homologado lá pelo juiz na sequência. Então, essa é a primeira possibilidade dele ser homologado. Se houver a objeção de algum dos credores, a gente vai passar a ter uma necessidade de uma assembleia geral. Então, essa assembleia geral, ela vai permitir a aprovação ou não desse plano através de um quórum, tá certo? Que quórum é esse, pessoal? Então, vamos lá. Então, a empresa trouxe aqui a possibilidade, é o quórum que está previsto no artigo 45. Então, a empresa trouxe o plano, houve objeção de um dos credores. Vai ser inaugurada, então, uma assembleia geral dos credores para votação desse plano. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos analisar, né? Primeira forma, né? Sem objeção dos credores em prazo de 60 dias. Isso aqui vai gerar aprovação do plano. Se isso não acontecer, a segunda hipótese, a Assembleia Geral de Credores com votação do plano pelas categorias. Bom, se ele for devidamente aprovado aqui, se ele passar no quórum, a gente tem novamente a aprovação do plano, tá bom? Só que aqui como é que funciona, pessoal? Como é que vai funcionar essa primeira forma de votação? Aqui a gente vai estar diante do artigo 45 da Lei de Recuperação Judicial. O que o legislador trouxe para a gente? Falou, aqui a votação ela vai se dar por grupos. Então ele divide os credores em 4 grupos, tá bom? Em 4 categorias. A primeira categoria, credores trabalhistas, então aqueles que têm crédito relacionados à natureza trabalhista. Segunda categoria, credores com garantia real, então aqueles que têm garantia real frente a algum bem da empresa vão formar essa segunda categoria. Terceira categoria, credores com créditos quirografários, privilégios especiais, gerais ou subordinados. Então, aqueles que não têm nenhum tipo de garantia ou que têm garantias outras que não as garantias reais, tá bom? E a quarta categoria são os credores que formam, que são empresas aí, que são microempresas ou empresas de pequeno porte. Lógico, no caso concreto, pode ser que essa empresa em recuperação judicial não tenha um dos tipos, uma das categorias, e aí você não vai ter uma delas, tá bom? Então você tem, a princípio, você pode ter até essas 4 categorias. Como é que vai ser a assembleia? A assembleia vai ser uma votação em relação a cada uma dessas categorias, e cada uma delas vai ter que ter uma aprovação de maioria dos créditos, tá bom? De maioria de votos para que haja uma aprovação, tá certo? Desse plano de recuperação judicial. Como que é feita a contagem? Aqui que é o macete. A contagem aqui ela é diferente em cada uma das categorias. O artigo 45, no parágrafo 1º, vai dizer para a gente, em cada uma das classes, a proposta deve ser aprovada por credores que representem. E aí ela vai falar, só que em cada uma das classes, do inciso 2 e 3. Então, quando a gente tem garantia real, os credores com garantia real ou os credores com garantias subordinadas, privilégios gerais especiais ou quirografários, né, os credores sem garantia,
A aprovação deve ser dada por mais da metade do valor total de créditos presentes na Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Então você tinha lá 20 credores sem garantia ou com garantias subordinadas. E o valor dos créditos era de R$2 milhões no total. Então, qual que é o critério aqui para saber se aprovou ou não? Tem que dar mais de R$1.000 de crédito aprovando e mais de 10 credores aprovando também, tá bom? São quesitos cumulativos, certinho? E em relação, isso aqui nas duas categorias, né? Dos credores com garantia real e dos credores quirografários, garantia especial, garantia geral ou subordinados. E nas categorias dos credores trabalhistas e da microempresa e empresa de pequeno porte. Aqui, o critério é voto por cabeça. Então, a quantidade de credores, se tiver uma maioria simples, é entendido que houve a aprovação do quórum ali, houve o atingimento do quórum e, portanto, a aprovação do plano de recuperação, tá bom? Então, maioria simples em todos os casos, para credores trabalhistas, microempresa e empresa de pequeno porte, a maioria por cabeça, para garantia real e créditos sem garantia ou privilégios especiais gerais e garantias subordinadas, maioria do volume de crédito cumulada com a maioria por cabeça também, tá certo? Então esse aqui é o primeiro quórum de aprovação. A Assembleia foi realizada, teve esse quórum garantiu essa aprovação, o plano foi devidamente aceito, tá bom? E se isso não acontecer, pessoal? Então vamos supor, não teve maioria numa dessas categorias. Acabou, convola em falência, não tem mais o que fazer. O legislador, ele trouxe para a gente uma possibilidade subsidiária aqui, tá bom? O artigo previsto aqui no artigo 58, parágrafo 1º, tá? É o que a gente chama de cram down. Ele é um quórum supletivo. Se não foi possível atingir as maiorias nessa primeira votação, a votação vai ser analisada num segundo quórum, um quórum supletivo, e se atingir essa segunda análise, o plano ele vai ser aprovado ainda assim, tá bom? Então vamos lá. Então você tem uma terceira possibilidade da aprovação desse plano aqui, que é o cram down. Tá bom? Então o quórum supletivo. Artigo 58, parágrafo 1º. Se ele for atingido, a gente vai ter a aprovação do plano de recuperação. Beleza? Qual que é esse quórum supletivo, pessoal? Artigo 58, parágrafo 1º, o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base no plano que não obteve a aprovação na forma do 45, então não teve aprovação nas 4 categorias, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Aí ele vai falar, ó, você não conseguiu passar nas 4 categorias com a maioria simples. O que vai acontecer? Primeiro requisito, voto favorável de credores que representem mais da metade dos créditos, independentemente das classes. Então, o que você vai fazer? Você vai contar o valor todo de créditos. Vamos supor lá, eram R$10 milhões em créditos. Se credores que tenham mais de 5 milhões ali votaram favorável, você já tem o primeiro requisito, tá bom? Segundo requisito, a aprovação em 3 classes de credores, pelo menos. Então, vejam, você tinha lá 4 classes de credores e 3 aprovaram e só uma que não aprovou. Vamos supor, só nos trabalhistas não foi aprovado, mas nas outras 3 foram. Além disso, a gente já tem lá que no cômputo geral dos créditos, mais de 50% dos créditos aprovaram ali, se você fizesse a contagem por crédito global. Veja, você já tem o segundo requisito, a gente está chegando no cram down, a gente está chegando na possibilidade de aprovação desse plano de recuperação, ainda que não tenha sido pelo critério inicial. Qual que é o próximo critério? O próximo critério é analisar como é que foi a votação nessa categoria que não aprovou, tá bom? Se nessa categoria que não aprovou o plano, a votação tenha aparecido voto favorável de pelo menos 1/3, então vamos supor lá na categoria dos trabalhistas, você não teve maioria, mas você teve 40% dos credores trabalhistas aceitando, ou 35% desses credores trabalhistas aceitando, você tem mais de 1/3. E aí você tem os 3 requisitos. Com esses 3 requisitos, a gente tem a aprovação do plano de recuperação, ainda que de maneira subsidiária, tá bom? Então, esse aqui é o sistema do cram down que eu preciso destacar com vocês. Vejam, mencionei para vocês, primeiro critério, no plano global, mais de 50% dos créditos aceitaram. A categoria que não aceitou
tem pelo menos 1/3 dos seus credores aceitando o plano. E mencionei que você tem que ter pelo menos 3 categorias aceitando o plano de recuperação com aprovação e uma delas dissidente, tá bom? O que vai acontecer se você não tem as 4 categorias, pessoal? Você só tem 3 categorias. A legislação, o inciso 2º, ele vai trazer para a gente a diferença, tá bom? Então, se você tem originariamente as 4 categorias, 3 categorias tem que aceitar. Vamos supor que você não tinha credores com garantia real, você só tinha 3 categorias. Você vai precisar que 2 categorias tenham aceitado, tá bom? E se você não tinha 3 categorias, só tinha credores com garantia real e credores trabalhistas. Você não tinha nem quirografários e subordinados e nem microempresas e empresas de pequeno porte. Se você tinha 2 categorias, uma delas, pelo menos, tem que ter aceitado, tá bom? O plano tem que ter sido aprovado ali pelo quórum originário, belezinha? Então, essa reestruturação, passado nesse crivo, você tem a aprovação do plano de recuperação, beleza? Então, teve objeção, teve a Assembleia Geral dos Credores, não teve aprovação por todo mundo, mas teve o cram-down. E aí teve aceitação, o plano foi aceito. Vai ser devidamente homologado. Agora vamos pensar, pessoal. Vamos supor que, mesmo no cram-down, o plano ainda não foi aceito. Então a gente não conseguiu passar pelos critérios. Agora acabou? Não existe mais possibilidade do credor da empresa entrar em recuperação, de ser homologado, vai ser caso de convolução em falência mesmo, não tem o que fazer. Ainda assim, há uma situação, há uma última possibilidade, pessoal. A última ratio aqui é a análise do juiz quanto à abusividade da dissidência na votação, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Então, ainda assim, passou o cram-down, a gente vai ter uma 4ª possibilidade, que é a análise da abusividade da dissidência. Tá certo? Isso aqui vai gerar também, se for constatada, a aprovação do plano. O que acontece aqui, pessoal? Passou por todas essas tentativas de votação, de análise do quórum. Não foi aprovado, ainda assim não conseguiu aprovação. O juiz pode analisar no caso concreto que algum dos credores ali, ele pode estar atuando com abuso de direito. O que isso significa? Que ele não está aceitando só por birra. Ele não tem uma justificativa plausível para essa não aceitação. E essa homologação do plano, mesmo sem nenhum dos critérios, com a identificação do abuso do direito, foi consolidada pela jurisprudência, então os juízes eles passaram a utilizar dessa maneira. E esse caso do STJ, ele chegou justamente a uma situação dessa, que o juiz homologou. E aí o que o STJ analisou? Falou, para que o juiz possa homologar, independentemente do resultado, é necessário ou não que haja uma justificativa, né? Como é que você analisa o abuso do direito ali no caso concreto? E o STJ decidiu que essa possibilidade de homologação do plano de recuperação, passando por cima da falta de vontade dos credores, com a decretação ali, com a análise de um abuso do direito, ela deve ser devidamente justificada, tá bom? Então, para isso depende que aquele credor que está sendo analisado como um empecilho para a aprovação do plano de recuperação não demonstre nenhuma justificativa plausível, tá certo? E no caso que o STJ analisou, inclusive, ele verificou que não havia essa possibilidade, tá bom? Ele decidiu que há a possibilidade de você ter uma aprovação desse plano mesmo assim, mas que ela só vai acontecer se você não demonstrar a justificativa. E nesse caso, o credor ele tinha sim uma justificativa para recusar o plano, tá bom? Qual que era a justificativa aqui? No caso, o deságio que foi ofertado naquele plano de recuperação era de 90%. Então, aquele credor ele ia receber só 10% da dívida dele. Então, ele entendeu que aquele plano não lhe era nem um pouco favorável. E, ao não ser nem um pouco favorável, ele votou de maneira negativa, né? Ele não autorizou o plano de recuperação, não conseguiu passar, teve objeção, não aceitou no plano de recuperação na Assembleia Geral, não teve o quórum do cram-down, o juiz até tentou aceitar por abuso de direito, porém foi devidamente justificado. O STJ falou, nesse caso não tem mesmo, não tem jeito, tá bom? Essa discrepância aqui, esse deságio de mais de 90%, é uma justificativa plausível para não se aceitar o plano de recuperação. Certinho? Então foi isso aqui que foi decidido no caso concreto, beleza?
Pessoal, só para a gente encerrar, a última situação que eu quero trazer para vocês é quanto à situação aí, contratos empresariais, né, a necessidade ou não de anotação de uma da alienação fiduciária de veículo, tá certo? No registro do veículo para fins de busca e apreensão do automóvel, tá bom? O entendimento do STJ nesses casos é que não é necessária a anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, tá bom? Embora seja obrigatório que seja notificado o Detran e, consequentemente, que o Detran ele faça ali a transcrição daquela alienação fiduciária no documento, aí você sabe que um veículo que está em alienação fiduciária, no documento dele, via de regra, vai constar ali que a instituição financeira tem alienação fiduciária do bem. Essa menção, ela vale para cientificar os terceiros, né? Porque o terceiro tem a ciência de que aquele veículo está em alienação fiduciária, mas ele não impede uma ação de busca e apreensão, tá bom? Isso é um requisito formal para a proteção dos terceiros, mas não é um requisito formal para a ação de busca e apreensão, esse é o entendimento do STJ, tá bom? A gente está encerrando o nosso tempo, né? Acho que a gente trouxe vários temas aí relevantes, né, para a gente fazer essa revisão final. Pessoal, a gente tem que fazer um corte, óbvio, né? Não dá para a gente falar da matéria inteira, né? Você já vem estudando aí há bastante tempo, vem fazendo a reta final. Tenho certeza que vocês estão super preparados, capacitados para desenvolver aí a melhor saída na hora da prova, tá bom? Então agora cabeça tranquila, analisar cada uma das questões, analisar direitinho as alternativas, fazer a prova com uma tranquilidade de fato, para que vocês possam ir relembrando o que vocês estudaram, lógico, também sempre controlando o tempo para que vocês consigam fazer a prova inteira, beleza? Então, desejo sorte e sucesso a vocês nessa caminhada, né? Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro das suas perspectivas aí, mas tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.